Radar Drops. Informação para o seu dia. Olá, hoje é 13 de novembro, começa agora o Radar Drops, informação para o seu dia sob curadoria do FGV Notícias. A cada dia, novas pesquisas trazem luz para os grandes desafios da nossa sociedade. E hoje, a gente vai mergulhar em algumas delas. Olha só o que a gente preparou para hoje. Primeiro, vamos falar sobre quem está ficando de fora das discussões sobre justiça climática. Depois, a gente olha para o futuro da pecuária verde no Brasil. E, por fim, um mergulho nos dados de décadas de violência no Rio. Então, vamos começar com um tema super importante. Um novo estudo da FGV Direito São Paulo, feito em parceria com o Instituto GLE10, foi a fundo para investigar uma questão. Na hora de falar sobre justiça climática, quem é que está sendo ouvido? E, mais importante, quem não está? Guarda bem esse número, 95,6%. E o que esse número significa? Bom, é o seguinte. A pesquisa analisou mais de 100 documentos climáticos internacionais e descobriu uma coisa bem séria. Em 95,6% das vezes em que populações afrodescendentes são citadas, essa menção está em textos que, bem, não obrigam os países a fazer nada. Sabe? É como se o nome estivesse na lista, mas sem nenhum compromisso real de ação. O estudo chama isso de uma cegueira racial da governança, e isso acaba aprofundando um problema conhecido como racismo ambiental. Pensa num ciclo vicioso. Os perigos ambientais acabam sendo direcionados e, ao mesmo tempo, essas mesmas comunidades são deixadas de fora na hora de tomar as decisões. E o impacto disso na vida real é pesado. Os dados que o estudo traz são bem claros. Por exemplo, em São Paulo, 55% das pessoas que vivem em áreas com risco de deslizamento são negras. E se a gente olha para as enchentes de 2023, mais de 70% das vítimas fatais foram mulheres e crianças negras. É um retrato muito duro. Então, o que fazer? O estudo não para no diagnóstico, ele propõe soluções bem práticas, pensando já na COP30, que vai ser aqui no Brasil. São 4 pontos principais. Primeiro, criar uma linguagem padrão para que os afrodescendentes tenham amparo legal. Segundo, obrigar a coleta de dados por raça nas políticas de clima. Terceiro, garantir que as organizações afrodescendentes participem das decisões. E quarto, que o dinheiro do financiamento climático chegue diretamente a essas comunidades. Ok, agora vamos mudar de assunto e falar de agronegócio. Tem um estudo novo do FGV Agro, feito junto com a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, a ABIEC, e ele traz uma visão bem otimista, viu? É sobre o futuro da pecuária brasileira e a redução das emissões de carbono. A descoberta principal é impressionante. Hoje, a produção de 1 quilo de carne emite cerca de 80 quilos de CO2 equivalente. A projeção do estudo é que, se a gente continuar no ritmo atual de adoção de boas práticas, esse número pode cair para apenas 16,1 quilos até 2050. É uma queda de quase 80%. É muita coisa. Eles analisaram 4 cenários possíveis. O primeiro é esse que a gente falou, que já prevê essa super redução só mantendo o que já se faz de bom. Mas dá para ir além. O segundo cenário inclui a meta de desmatamento zero. O terceiro adiciona recuperação de pastagens. E o quarto, o mais otimista de todos, inclui tecnologias novas, como aditivos na ração do gado. Nesse último, a redução de emissões pode chegar a incríveis 92,6%. E aqui vem um ponto super importante. Essa revolução verde não significa que o Brasil vai produzir menos carne. Muito pelo contrário. O estudo mostra que dá para aumentar tanto o tamanho do rebanho quanto a produção e, ao mesmo tempo, cortar as emissões. É a prova de que produtividade e sustentabilidade podem sim andar juntas. Bom, e para fechar o nosso resumo de hoje, vamos para um assunto mais denso: segurança pública no Rio de Janeiro. Uma análise de dados do Instituto de Segurança Pública, que foi comentada pela professora Joana Monteiro, da FGV, joga uma luz sobre a realidade da violência no estado ao longo de décadas. Os números são pesados. Desde 1998, quando essa contagem começou, o estado do Rio teve mais de 170 mil mortes violentas. E um dado chama muita atenção. Desse total, 15%, ou seja, mais de 25 mil mortes, aconteceram em decorrência de intervenção policial. E para a gente ter uma dimensão do que isso significa, olha só essa comparação. Nos últimos 10 anos, a Polícia do Estado do Rio de Janeiro matou mais do que a Polícia dos Estados Unidos inteiro. Isso mesmo, um estado brasileiro superando um país inteiro que tem uma população quase 20 vezes maior. É um dado chocante. E é sobre isso que a pesquisadora da FGV, Joana Monteiro, fala.
Ela diz que aqui no Brasil, de certa forma, a gente acabou se acostumando com esses números. Mas que toda vez que ela apresenta esses dados para especialistas de outros países, a reação é sempre de choque, de espanto. Olhando para a linha do tempo, a última década foi a mais letal de toda a série histórica. O ano com o maior número de mortes foi 2019. Foi depois desse pico que o Supremo Tribunal Federal interveio com a chamada ADPF das favelas, que colocou regras mais rígidas para as operações policiais. E desde 2020, os números começaram a cair. Esse foi o Radar Drops de hoje. Voltamos amanhã com mais notícias. Até lá!